Olá, boa noite. Deus abençoe a todos. Bom, dando sequência, né, à meditação sobre o capítulo 10 do Evangelho de São João, do Bom Pastor. Bom, na primeira parte eu falei apenas da relação pastor-ovelha. E por que nós somos dependentes? E por que a gente se perde? Por que a gente se perde ouvindo? Às vezes somos piores que a ovelha, né? Que a ovelha não segue a voz de outro que não seja o pastor, mas nós seguimos. Muitas das vezes nós confundimos as vozes. Bom, para dar sequência, a sequência dessa passagem, para a gente colher melhor fruto, a gente precisa ler o Evangelho, a sequência a partir do versículo 7, à luz de duas passagens, que é a passagem de Ezequiel, no 34, e a passagem de Jeremias 23. Por quê? Só assim a gente vai poder entender o que Jesus está dizendo ali. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. Bom, vamos lá. A primeira parte. Então, Jesus diz a palavra, conta a parábola do bom pastor, mas os fariseus não entenderam a parábola. Então, Jesus vai emendar. Disse-lhe Jesus novamente, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não o seguiram. Eu sou a porta. Se alguém entra por mim, será salvo. Bom, na primeira parte, Jesus está dizendo que o que entra pela porta, vamos lá, na primeira parte Jesus está dizendo, o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta. Aí aqui Jesus está dizendo, eu sou a porta das ovelhas. Bom, esta porta do início não é precisamente a mesma porta do versículo 7. Por quê? O que é a porta das ovelhas? Nós dissemos lá no início do capítulo que Jesus está vindo, ele curou o cego, né? E onde Jesus curou o cego? Na piscina de Siloé, né? Interessante a gente perceber que, lembrando lá de Davi, quando Davi toma Jerusalém, o que os, não sei se eu vou encontrar, encontrei, o que os jebuseus, né? Eles zombam de Davi dizendo, não entrarás aqui, a não ser que afaste os cegos e os aleijados. Olha que interessante. Então é uma provocação, né, deles. E Davi toma a cidade. Só que Jesus, descendente de Davi, olha que interessante. Quando ele vai a Jerusalém, na entrada, ali ele cura o quê? Um coxo, né? Que é aquele homem que está lá, que não conseguia entrar, porque toda vez que as águas movimentavam, o que tem na entrada de Jerusalém? Naquela entrada é a piscina de Siloé. Então, Jesus curou um coxo na entrada e um cego na saída. Os dois que os jebuseus usaram para provocar Davi. Então, o que existia ali naquela entrada? Aquela ali era chamada a porta das ovelhas. Por quê? Por aquela porta passavam-se as ovelhas destinadas ao sacrifício. Que interessante, né? Então, a piscina de Siloé, ela era usada para quê? Para lavar as ovelhas, para purificar as ovelhas. Eles paravam, lavavam as ovelhas ali, purificavam para elas se tornarem dignas do sacrifício. E Jesus, olha que interessante, nas duas curas, Jesus vai usar o quê?
a piscina de Siloé. Ou seja, na primeira não usa, né? Por quê? Porque na primeira ele só manda, levanta-te, pega a tua cama e vai embora. Porque o homem não conseguia entrar na piscina. Nessa segunda não, Jesus passa barro nos olhos dele e manda que ele se lave na piscina. Então Jesus usa a piscina para purificar. Mas uma coisa mais interessante ainda. Lembra do que João Batista vai dizer de Jesus? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O que era o Cordeiro? Qual era a função do Cordeiro? Ser sacrificado no templo para remissão do pecado. Se uma pessoa cometia um pecado, ela ia lá no templo, pegava um do seu cordeiro, dependendo do pecado, dependendo da condição financeira, ela pecava um dos seus animais do seu rebanho, levava no templo e o sacerdote sacrificava para que aquela vítima lavasse aquele homem do pecado. E por ali passavam as ovelhas, era a porta das ovelhas. Olha que interessante, Jesus, o Cordeiro de Deus, entra no templo, vai entrar no templo em Jerusalém pela porta das ovelhas. A porta destinada às ovelhas que seriam para o sacrifício. Ele que era o Cordeiro destinado àquele que os profetas vão dizer que não abriu a boca, aquele destinado ao matadouro, ele entra pela porta das ovelhas. Mas ainda, Jesus vai dizer aqui, eu sou a porta das ovelhas. Todo aquele que vier, não, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Gente, o caminho de Jesus é o sacrifício. E não é diferente para as ovelhas. Lembra que eu disse que as ovelhas seguem o pastor? Vão atrás do pastor? Pois bem, qual é o caminho do pastor? Nesse caso, o pastor leva as ovelhas os pastores geralmente levam as ovelhas à pastagem. Jesus é o bom pastor. Então, seguir Jesus é seguir o caminho de Jesus. E o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Que a gente tenha isso em mente. Que como ovelhas, Jesus nos iguala a Ele, que é o Cordeiro. Nós somos como ovelhas seguindo o pastor. E o caminho do pastor é o caminho da cruz. O nosso caminho é o caminho passa pela cruz. Nosso caminho passa pelo sacrifício. Que sacrifício? O sacrifício nosso. Sacrifício da vida. Não é possível seguir Jesus sem dar a vida. Se você quiser seguir Jesus com um pezinho lá, pezinho no mundo, você não vai conseguir. Porque é necessário dar a vida. Com Jesus não tem meio termo. Então, quem entrar por mim será salvo. Aí Jesus, na sequência vai entrará e sairá e encontrará pastagem. Por quê? São Tomás de Aquino vai dizer na explicação o que diz essa saída, né? Eu sou a porta, quem passar por mim sairá. É exatamente essa realidade. Quem entra por Jesus, quem escolhe por Jesus, quem passa por Jesus, deve obrigatoriamente a passar pela porta que é Jesus e sair do mundo, é deixar de ser mundano. Se eu vou para balada na sexta-feira e para missa no domingo, eu não deixei de ser mundano. Sabe, eu não estou aqui para pregar um moralismo, mas infelizmente, gente, eu aprendi uma coisa na vida: a não ir aonde eu não posso levar Jesus junto.
Pense se onde você vai, se Jesus se sentiria confortável ali. Se o Jesus que você tem dentro de si, porque a igreja diz que no batismo nós temos a inabitação trinitária. É uma coisa bem teológico, não vou me delongar nisso, mas a inabitação trinitária é a trindade que habita na minha alma. A partir do batismo, Deus habita a minha alma. O castelo interior de Santa Teresa, ele nada mais é do que uma viagem para dentro da sua alma. E lá, no fundo da alma, você encontra o rei, o aposento do rei, que é Deus. É procurar Deus no fundo da sua alma. Aí eu me pergunto, quando eu tenho consciência disso, eu me cabo em qualquer lugar? Será? Então Jesus continua. O ladrão vem só para roubar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Lembra que eu disse que para a gente compreender bem essa passagem, a gente precisa ler em paralelo a duas passagens? Jeremias 23, olha o que vai dizer. Ai dos pastores que perdem e dispersam as ovelhas do meu rebanho. Oráculo de Yahvé. Por isso, assim diz Yahvé, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes minhas ovelhas e as expulsastes e não cuidastes dela. Eis que vos castigareis pela maldade de vossa ação. Oráculo de Yahvé. Eu mesmo reunirei o resto das minhas ovelhas e todas as trevas as quais as disperseis, e farei retornar às suas pastagens. Elas serão férteis e se multiplicarão. Estabelecerei pastores para ela, que as apacentarão, e elas não terão mais medo. Não terão pavor e não se perderão. Oráculo de Yahvé. Bom, deixa eu ler de uma vez a passagem de Ezequiel. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós vos alimentais com leite, os vestis de lã e sacrificais a ovelha mais gorda, mas não apacentais o rebanho. Não restaurais o vigor da abatida, não curastes a que está doente, não trastaste a ferida da que sofreu fratura, não reconduziste as desgarradas, não buscaste as perdidas, mas dominaste sobre ela com dureza e violência. Por falta de pastor elas se dispersaram, e acabaram por servir de presa para todos os animais do campo, e se dispersaram. O meu rebanho dispersou, por todos os montes, por todos os outeiros e elevados, e por todas as superfícies da terra. Dispersou-se o meu rebanho, não há quem procure ou quem vá à sua busca. Portanto, pastores, ouve a palavra de Yahvé. Por minha vida, oráculo do Senhor Yahvé, eu asseguro, visto que o meu rebanho é objeto de saque, os meus pastores não preocupam com o meu rebanho, porque apacentam a si mesmo, não apacentam o meu rebanho, por isso, ó pastores, ouvires. Das suas mãos requererei prestação de conta do rebanho, e as impedirei de apacentar meu rebanho. Deste modo, os pastores não tornarão a apacentar a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas de sua boca e não continuarão a servir-lhe de presa. Com efeito, assim diz o Senhor Yahvé. Certamente eu mesmo cuidarei do meu rebanho, e dele me ocuparei. Como o pastor cuida do seu rebanho quando está no meio das suas ovelhas dispersas.
Assim cuidarei das minhas ovelhas e recolherei de todos os lugares por onde se dispersam o dia de nuvem e escuridão. Trá-las-ei dentre os povos, reuni-las-ei dentre as nações estrangeiras e reconduzi-las-ei para seu solo. E apacentando-as sobre o monte de Israel, as margens irrigadas dos seus ribeiros de todas as regiões habitadas da terra. Bom, tem a sequência. Por quê? Por que eu digo que é necessário a gente ler à luz dessas passagens? Porque é isso que Jesus está dizendo. Eu sou o bom pastor. Jesus está dizendo que ele é esse pastor. E quem é esse pastor? É o Messias. Interessante que Deus diz: eu vou cuidar das minhas ovelhas. Eu vou ser o pastor das minhas ovelhas. Então Jesus quando ele diz que eu sou o bom pastor, Jesus está dizendo: eu sou o Messias e Deus. E concomitantemente, Jesus está dizendo: vocês são esses maus pastores. Nós estamos vindo de um momento em que Jesus cura um leproso, e o que aqueles homens fazem? Ao invés de dar graças, pela cura de um leproso, não, do cego, um homem que foi cego a vida inteira, que estava ali na piscina, à beira da piscina, cego, eles nunca o viram, nunca preocuparam com ele, entendeu? Aquele outro, igualmente o coxo, eles passavam por ele e não se preocupavam, não viam, não enxergavam, sabiam quem ele era, não faziam nada por ele. Aí um dia alguém vai lá e o cura. E o que esses pastores, o que os fariseus estão preocupados? Que esse homem o curou no sábado. Que doideira, né? Ou seja, em vez deles se alegrarem pela cura, eles estão preocupados com o dia e a forma com que a cura foi feita. Então Jesus ele vai dizer, o embate de Jesus com os fariseus é muito intenso com relação a isso. Porque se lembrarmos da passagem dos vinhateiros homicidas, também dentro disso, ou seja, Jesus está dizendo: vocês foram deixados para cuidar do rebanho, mas vocês só aproveitam do rebanho. Vocês excluem as pessoas, vocês excluem os cegos, põem todos os marginalizados, vocês exploram as pessoas. Vocês não cuidam do rebanho. Por isso eu vim apacentar o rebanho e vou tirá-los de vocês. Vocês não são dignos de ser pastor do meu rebanho. Quantas pessoas aí indignas de pastorear rebanho? E quantas ovelhas seguindo? Quanta gente doida. Nossa, gente, tem muita gente doida. Interpretando o evangelho da forma que quer, interpretando as leis de Deus da forma que quer, entendeu? Da forma que lhe é agradável. Quanta gente maluca. Só que mais maluco ainda é quem segue esse povo. E Jesus, para finalizar, Jesus vai concluir. Eu sou o bom pastor. Eu sou este pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Eu sou o bom pastor. Como eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho, um só pastor. Lembra que, vamos lá, lembra os samaritanos? Eram povos excluídos do rebanho celeste, dos judeus. Quando Jesus não são desse redil, não são desse povo dos judeus, entendeu? Eu tenho muitas ovelhas que não são desse meio, que vocês excluíram, que eu vou trazê-las de volta para serem um só rebanho. E terão um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. E Jesus está falando que ele vai morrer por essas ovelhas.
Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi do meu Pai. Em outras palavras, Jesus está vindo dizendo: o Pai me mandou para dar a vida pelas minhas ovelhas. Tem um padre aí famoso, muito famoso, conhecido, assim. É interessante que, bom, acho que com um pouquinho de inteligência saberão de quem eu estou falando, não preciso citar. Interessante que certa vez eu estava dentro do ônibus, aí eu ouvi uma senhora falar para a filha dela: segue lá o Instagram do padre tal, mas não preocupa não, ele não fala nada de Deus não, ele só posta coisa engraçadinha. Um padre que não fala nada de Deus e só posta coisa engraçadinha. Bom, por que eu estou citando? Certa vez eu ouvi ele dizer numa pregação que Jesus não precisava ter morrido na cruz. A cruz não fazia parte do plano de Deus. A cruz foi introduzida pelos homens. Jesus poderia ter redimido a humanidade morrendo velhinho, da mesma forma. Jesus não precisava de passar pela cruz. Gente, é estarrecedor ouvir isso. Quando Jesus vai dizer lá no caminho de Emaús: era necessário que essas coisas acontecessem. Quando nós temos toda uma Bíblia, um Antigo Testamento dizendo o que era necessário. Quando o próprio Jesus está dizendo: eu vim ao mundo para isso. E a gente ouvir alguém que deveria ter muito mais conhecimento, né? Principalmente, sobretudo teológico. Mas é o que acontece quando a gente se embrenha demais pelos caminhos da filosofia humana. Porque os discípulos eles só conseguiram compreender quando Jesus contiveram sua mente iluminada. Porque é isso que o pecado faz com a gente, é isso. Ele bloqueia, ele obscurece a inteligência. E quando a gente busca conhecimento fora de Jesus, gente, quando que eu posso querer ser um bom cristão baseando o meu conhecimento em conhecimento de ateu, de filósofos ateus? Não estou dizendo que você não deva conhecer os seus pensamentos, mas é um erro você basear a sua sabedoria no conhecimento de quem não acredita no Deus que você serve. Porque a tendência é que a sua inteligência, a sua mente obscureça. E a luz, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Quando a minha inteligência está obscurecida, porque eu estou fora da luz. Então para finalizar, né, que nós possamos realmente conhecer esse pastor, realmente compreender esse pastor e saber quem é esse pastor. Que ele possa transformar a nossa realidade, que ele possa cuidar e nos ensinar, que a cada dia nós possamos crescer na sabedoria, meditando a palavra de Deus, crescer na sabedoria, conhecendo Jesus, nos aproximando de Jesus, nos criando intimidade com Jesus, como a ovelha é íntima do pastor. E assim, criando a intimidade tamanha com o pastor, nós jamais saímos de perto dele. Deus abençoe a todos. Obrigado. Amém.